Pessoal, meu nome é Thiago Prado. Eu sou o Lucas Galarraga da Aquabase. Estamos em mais um vídeo da série Aquário Plantado de A a Z. No vídeo anterior a gente mostrou a montagem aqui das camadas de substrato, principalmente substrato fértil, que tem que ser feito antes da montagem de qualquer aquário. E hoje a gente vai cuidar das rochas, né? É isso aí, hoje a gente vai fazer um layout com rochas, como eu falei, para iniciantes. Então a rocha ela tem menos elementos que vão interagir com o aquário, vai ser um aquário mais para iniciantes mesmo, mas combinado com uma flora bastante exigente, que você vai ter um crescimento rápido, você vai ter uma facilidade de manuseio do aquário, poder praticar bastante em podas, porque ela rebrota rapidamente. Então, hoje vamos fazer o layout de rochas para receber depois as plantas. Legal, é isso aí. Então, dica inicial para o pessoal que não viu os vídeos anteriores, qual é o tipo de rocha que a gente vai usar no vídeo de hoje? Hoje nós vamos usar a rocha Sailstone, uma rocha que ela até altera as características da água do nosso aquário, mas pensando num aquário plantado, que a gente vai utilizar CO2, isso é até benéfico, porque ela vai elevar um pouco o pH, e o CO2 acaba baixando o pH, então acaba compensando isso. Ela vai elevar um pouco a dureza da água também, que o nosso GH, a nossa dureza geral da água aqui de São Paulo, por exemplo, ele é muito baixo, então essa rocha tem a particularidade de elevar o GH também. Então é uma rocha muito indicada para um aquário plantado de alto rendimento como esse que a gente está montando aqui. É isso aí. Então a primeira etapa é a seleção das rochas e modelar isso fora do aquário, inclusive, né? Isso mesmo. A gente vai trabalhar numa caixa de areia, uma caixa com substrato, onde a gente pode manusear, trocar peças, chegar num primeiro esboço, digamos assim, para depois já transferir o esboço para a fase final, que é no aquário para valer. É isso aí. Vamos lá então mostrar pro pessoal? Vamos lá. Bora lá então. Luca, vamos lá. O que é esse espaço aqui que o pessoal que é iniciante não conhece? Bom, isso aqui é o que a gente chama de sandbox, né? Aqui, na verdade, o nosso ele é o próprio substrato, a gente já usa o próprio substrato para ser mais real. Então aqui você tem dimensão de até 1,20 m por 60 m, então se você tem um aquário de até 1,20 m por 60 m, você pode vir aqui e fazer uma simulação do que você conseguiria montar dentro do seu aquário. Então é tipo um treino, né, para você escolher alguns materiais, para não partir já diretamente, trabalhar diretamente no aquário. Então aqui você pode fazer mais bagunça, você pode revolver o substrato, que nada vai acontecer. Então você faz um pequeno ensaio aqui, escolhe os materiais, e aí definido mais ou menos o layout, aí você já passa para o aquário verdadeiro mesmo, com o substrato definitivo. Porque eu sempre falo, o lugar de treinar é assim, numa caixa de areia, numa sandbox. Aqui você pode treinar à vontade. Foi para o aquário, já põe o substrato definitivo, porque você chegou numa posição que você gostou, repetir ela exatamente é muito difícil, né? São tudo encaixes naturais, são rochas, são troncos. Então, se você for fazer o layout já para valer, já deixa o seu substrato definitivo que vai ser usado. Legal. Que aí, finalizando o layout, está pronto, já pode plantar. E aqui eu separei, então, nessa moldura aqui, a gente tem exatamente a área do aquário que a gente vai montar, que é um 60 por 30. Legal. E aí tem 36 de altura. Então, essa é a área que eu tenho disponível para trabalhar. A gente vai fazer um layout de rochas, né? A gente sempre fala que um layout só de rochas, para um iniciante é mais fácil, porque ele não tem nenhum problema extra para lidar. As pessoas muitas vezes gostam de usar raízes, troncos, e a madeira ela acaba liberando tanino, substâncias na água, ela reage, ela tem afinidade com certas algas. Então, as madeiras a gente considera que sejam um segundo estágio. O iniciante começou com rochas, entendeu como é o aquário plantado, vivenciou, experimentou, viu o crescimento de plantas, aprendeu, tem uma base boa com um aquário só de rochas, aí se aventura num aquário com troncos, com raízes, com madeiras. Show. Então aqui a gente vai escolher
umas rochas. E o hardscape, que a gente chama, né, que é tudo que é material de produção do layout, então as rochas, os troncos, as raízes, os cascalhos, as areias. O hardscape é uma etapa muito importante do processo do aquário plantado. Então, e ele deve ser muito bem planejado antes, porque você fazer modificações depois do aquário já com água, com plantas, fica muito difícil. Ou quase impossível, né? Porque a bagunça que faz. Faz muito bagunça. Então, planejar antes o hardscape, tá? E eu sempre digo que o hardscape ele deve ser um pouco mais forte do que o que você planeja para um resultado final do aquário já com as plantas. Porque quando você planta, invariavelmente as plantas retiram muita força do seu hardscape, do seu trabalho só de rocha, só de troncos. Então a gente sempre procura fazer um trabalho com rochas um pouco mais bruto, um pouco mais forte do que o que você deseja com o final. Então sempre ousem um pouco mais. O tamanho de uma rocha principal, por exemplo, essa rocha aqui, teoricamente, pareceria grande para um aquário de 60, né? Mas depois, com as plantas, e ela realmente eu nunca poderia usar ela assim, verticalmente, porque ela sairia fora d'água, né? Na altura de 36. Mas também não é legal, a gente aprende nas aulas de layout, que não é legal, não é natural você ter uma rocha vertical, nem nada muito horizontal, isso não são naturais, né? Então a gente sempre procura inclinar um pouco a rocha assim meio diagonalmente. Então se a gente inclinar essa rocha, ela já vai dar a altura, a água já vai ficar mais ou menos por aqui, que é uma altura que eu gosto, que a superfície da água passe assim uns 3 centímetros acima do ponto mais alto da rocha principal. E aí eu preciso só escolher outras rochas que combinem, né? Tem que ser uma textura parecida, não pode ser rochas muito diferentes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ó, se vocês repararem aqui, são duas rochas grandes, mas elas têm texturas muito diferentes. Sim. Então tá na cara que essa montanha não combina com... Não é de ranhura, e essa daqui ela é mais densa, não tem tantos buracos em cima. Exato, então não seriam duas montanhas próximas, assim, geologicamente falando, né? Sim. Se você está pensando em recriar uma paisagem. A formação da natureza vai acontecer parecido Parecido, exatamente. Né? Então não combina essas duas texturas. É o mesmo tipo de rocha, tá? É aceiro e stone. Sim. Só que tem muitas texturas diferentes na mesma qualidade de rocha. Então a gente evita misturar texturas muito diferentes. Então essa rocha já está descartada para essa montagem, ela não serve por causa da textura. Tá? Então eu vou procurar uma outra rocha que dê suporte, porque assim ela está instável, ela vai acabar deitando, tombando. Então eu preciso colocar uma rocha meio aqui assim. Que além de dar o suporte, tem que parecer natural também, né? Isso, exato. Pareça que é uma montanha da mesma região, vai. Então, mais ou menos, né? E eu tenho que me preocupar também com a posição dela. Tá? A gente sempre utiliza algumas regras de proporção que são usadas em fotografia, em arte, em escultura. Por exemplo, o elemento principal ele não deve estar centralizado no seu trabalho. Ele sempre tem que estar um pouco deslocado, pode ser para a esquerda ou para a direita. Isso se chama a proporção áurea, né? Uma proporção que é mais ou menos 1/3 do comprimento total. Então a gente sempre procura colocar o elemento mais forte, o elemento principal, mais ou menos nessa proporção áurea, que seria mais ou menos 1/3 do comprimento total. Então eu já mais ou menos deixo essa rocha principal nessa posição. Esse encaixe é legal você se preocupar já que seja uma coisa sólida, que você não vai derrubando durante uma manutenção, durante uma escovação. Muitas vezes, e isso eu vou fazer hoje também, vocês vão ver a colagem de algumas peças para realmente dar uma solidez, que isso não desmorone durante a manutenção, durante o dia a dia do aquário, né? Então a gente já se preocupa com encaixes, com estabilidade, né, do material.
A gente ainda vai falar das plantas, mas imagino que você também já esteja pensando nas plantas para montar esse hardscape, né? Sim. Como é que, para o iniciante, como é que você pensaria o tipo de planta que iria utilizar com um layout como esse, por exemplo? Ótima pergunta. A gente gosta de indicar para quem está começando plantas que tenham um crescimento, um metabolismo rápido, acelerado, porque elas vão consumir muitos nutrientes rapidamente, então é um substrato fértil que a gente utiliza e vai utilizar na montagem, ele libera muitos nutrientes para a água já desde o primeiro dia de montagem. Então, esses nutrientes estão disponíveis, se você só tem plantas que são lentas, consomem poucos nutrientes, têm um metabolismo lento, esses nutrientes vão acabar sobrando para algas, tá? Então, é um aquário com plantas lentas, com plantas de sombra, são aquários mais difíceis para quem está começando. Então a gente recomenda uma flora assim, que a gente chama, né, acabou virando o Brazilian Style, né? São flora bem colorida, são geralmente rotalas avermelhadas, laranjas, amarelas, verdes, que são plantas de caule, elas vão formar moitas por trás das rochas aqui, né? Utilizar algum tipo de carpete no plano frontal e algumas plantas de médio porte, né, que podem ser Linophila vietnã, Staurogine, Ludwigias pequenas, para fazer o meio plano, que seria a transição, né, para o plano traseiro, onde estão as rotalas, pode ser rotalas, Ludwigias, plantas de crescimento rápido, que você vai ter um aquário bonito, exuberante, com pouquíssimos problemas de algas, né, porque elas consomem muito esses nutrientes disponíveis. Então a gente está pensando já numa flora nesse sentido. Legal. Vai ter episódio só sobre isso, tá, pessoal? Porque é muita informação planta, tem que realmente fazer uma coisa com calma. Você tem que entender as plantas que ficam mais para trás, as de meio, as de frente, a carpete. Então, só para vocês terem um cheirinho aí da parte de planta. E aqui eu já estou imaginando um segundo conjunto, né? Porque assim, só isso aqui, um layout triangular já seria viável, tá? Para um iniciante, o layout triangular é o layout mais fácil, mais intuitivo que tem. É um triângulo de informação e um triângulo vazio, né? E aí você tem as plantas complementando o layout. Para a área de adginado também dos peixes é legal, que eles ficam aparecendo bem aqui. Exatamente. Também. Mas a gente vai querer fazer um layout um pouco mais complexo para esse episódio. Então, eu tenho que imaginar aqui já um segundo volume que vai combinar com a rocha principal, mas que não vai roubar o protagonismo dela, né? Então tem que ser uma rocha um pouco menor, um pouco mais baixa. Tenho que achar mais uma peça aqui que dê suporte para ela. Talvez isto. Então aí praticamente a gente já ocupou a área toda de... Essa rocha talvez seja grande. E aí me confirma se eu estiver errado, pensando também nas bordas, também tem espaço de manutenção, né? Exato. Sempre temos que nos preocupar com a manutenção, né? Como que a gente vai cuidar desse aquário. Então, nunca encostar, salvo seja um aquário de concurso, você quer inventar alguma coisa diferente, mas geralmente, via de regra, a gente nunca encosta nada no vidro frontal, né? Sempre deixa um espaço que caiba a sua mão com uma esponja, uma bucha para fazer a limpeza. E vidros laterais, se você puder evitar também os 4 vidros, né? O traseiro também. O traseiro vão estar as plantas, né? Então a gente tem que se preocupar também e não encostar muito as rochas no vidro traseiro, porque senão não sobra espaço para as plantas. Então, por isso que eu estou achando que eu acabei ocupando muito, por isso que é importante esse ensaio nesse local. Se eu estivesse fazendo isso já com o substrato, aí retiram a rocha, põe outra, você acaba misturando as camadas de substrato, vai ficando ruim. Essa rocha acho que é muito grande para esse conjunto, ela acabou espremendo muito os outros elementos. Então vamos procurar outras peças menores que cumpram esse papel aqui de primeiro plano, mas sem ocupar tanta área e deixar mais área para as plantas. Vou escolher mais algumas rochas aqui. E aqui é um exercício de paciência, né? Tem que ir com calma, tirar, colocar... Exatamente. São tantas opções que eu sempre recomendo. Quando você vai fazer um layout, você precisa ter vários dias para pensar nesse layout, para produzir esse layout.
Muitos clientes vêm aqui na Aquabase e eles querem comprar as rochas, o substrato, as rochas, e já levar as plantas junto com eles. Aí a gente nunca orienta o cliente a fazer dessa forma, porque senão ele vai estar pressionado a terminar o layout em 1, 2 dias no máximo, senão as plantas acabam morrendo. Então eu falo, não, plantas você não vai levar o material, o substrato, as rochas ou os troncos, e você vai trabalhar nesse layout alguns dias. Porque chega uma hora, para quem não tem muita prática, chega uma hora que seu cérebro já não raciocina mais direito, já não tem mais boas ideias, você começa a mexer, só trocar peças e não evolui o trabalho. Então é o momento de parar, deixar o layout para o dia seguinte, ou tomar um café e voltar. Então é um layout que você precisa ter uma semana pelo menos para produzir esse layout, estar satisfeito com o projeto. A gente sempre fala, manda uma fotografia do seu layout para a gente vai criticar, analisar, dar sugestões e até definir um layout que realmente te agrada. Definiu, aí a gente passa para o processo de eleger as plantas mais adequadas para esse trabalho, quantificar quantas plantas, quantas espécies, que coloração que elas vão ter. Tudo isso é um segundo passo, mas esse processo inicial de layout tem que ter um tempo razoável para ser produzido sem pressa. Até que aqui a gente adiou uma semana a gravação justamente para dar tempo de chegar às rochas. Exatamente, a gente não tinha material em quantidade suficiente. Isso é uma outra coisa bem importante. Muitas vezes os clientes, quando a loja tem essa opção de disponibilizar uma caixa de areia para você treinar, já é mais fácil, você já consegue sair com um layout mais ou menos formatado com a quantidade de peças que você vai usar. Mas normalmente, se você não tem essa possibilidade de treinar isso antes, você precisa ter uma variedade grande de material para você fazer trocas, para você ter opções. Comprar um excesso um pouco para você ter opção, senão vai ficar limitado só aquilo, né? Sempre ter um pouco mais de quantidade de hardscape, né? Porque sempre vai sobrar alguma rocha. E ter muita opção é importantíssimo para você ter um resultado de qualidade. Aqui, por exemplo, eu ainda não estou bem convencido desse encaixe aqui, da rocha principal com o apoio. Eu ainda vou procurar alguma outra rocha que tenha um encaixe aqui um pouco mais acertado. Aqui já estou gostando mais desse conjunto. Outra coisa importante no desenho do layout é a gente procurar trabalhar com linhas diagonais. Se a gente alinha todos os elementos paralelos ao vidro frontal, o layout fica sem profundidade. Então, se vocês repararem, eu sempre busco trabalhar linhas diagonais. Aqui, no caso, estou usando diagonais nesse sentido, né? Isso traz uma profundidade de campo, né, para o seu trabalho muito maior. Aqui só me falta uma pontinha para continuar essa diagonal lá para o fundo. Legal. E a maioria das vezes a gente pensa na visão frontal do aquário, né? Quando a gente pensa na profundidade, na composição. Sim. Aqui a gente está mostrando um pouquinho de lateral, mas vocês vão ver depois de frente como vai ficar a finalização. Até as fotos de competição são todas frontais, normalmente um pouco mais para baixo, né? Exatamente. Ó, pessoal, ainda mais quando você pega de baixo, né? Que é um dos truques assim, você consegue ter a visualização, né, da profundidade, a composição. Mas agora dá pra ver essa ideia bem de como tá em diagonal assim, né? A visualização. Fica muito bonito. Se uma coisa com o aquário plantado, de cada ângulo que você vai ver é completamente diferente, né? Então tem a regra, vamos assim dizer, pra você conseguir ver que é a melhor visualização possível, né? Pra visualizar o aquário. E isso ainda não é fechado, que exatamente isso. Muitas vezes na hora que a gente for passar lá pro aquário, vai surgir alguma outra ideia, vai surgir alguma outra opção. Isso não é 100% já o que vai ocorrer no aquário. É mais um ensaio mesmo. Legal mostrar a diferença então, pessoal, vendo de frente assim. Agora quando você vê de lateral, você vê uma visualização diferente, a de outro lateral também. E vale a pena também borrifar as rochas. O aquário vai estar cheio d'água, né? E as rochas vão mudar de coloração quando molhadas. Diferente. Inclusive eu estava reparando aqui que é descompensado justamente por isso, né?
Se faz de MDF aqui e faz isso, ele estufa também. Como ele ficou muito mais homogêneo agora com a água, né? Outro aspecto. Até parece outra rocha, né? Quando a gente faz isso. Completamente diferente. Aqui a gente vai ter mais alguma composição ou o próximo passo é colocar no aquário para ver o restante? Acho que o próximo passo é fazer a montagem no aquário. Legal. É isso, pessoal. Aí vocês vão ver agora nos próximos passos, que é qual é o cuidado que tem que ter agora para tirar daqui e para colocar lá, para não esquecer tudo também, né? Bom, e aqui a gente tem alguns tipos de hardscape que são utilizados, né? Não todos, mas alguns. E o que vocês recomendam aqui, então, para quem está começando? Olha, eu recomendo esse tipo de rocha, que seria a rocha Cério, né? É uma rocha... Ah, mas ela modifica o parâmetro de água? Sim, ela alcaliniza um pouco a água, ela aumenta um pouco o KH e o GH também, tá? Só que isso, na nossa realidade, na nossa água nacional aqui no Brasil, ela é até uma vantagem, tá? Então não tem problema. E a gente está supondo que a gente está falando de um aquário plantado com injeção de CO2. Que já vai puxar para baixo também. Então, né? Não tem problema que ela alcalinize um pouco a água, porque o CO2 vai compensar isso, tá? Então, esse tipo de rocha, que ela tem muita textura, ela tem uma forma, muitas sombras, é uma rocha muito legal para você fazer um trabalho de aquapaisagismo. Legal. Existem outros tipos de rocha? Existe a rocha Dragon também, bastante popular. Deixa eu pegar algumas aqui para você ver. Essa já é uma rocha Dragonstone, que ela é toda perfurada, né? Bastante popular também. Essa, ao contrário da Cério, ela não altera parâmetros de água, tá? Mas eu acho que ela tem um pouco mais de dificuldade de criação de layout, por esses veios, esse padrão de perfurações, né, que acabam trazendo essas linhas, que você tem que acabar alinhando todas as peças de uma mesma direção para não ficar uma coisa muito estranha. Para quem não é experiente, vai ser mais difícil. É mais difícil. Ficar aparecendo orgânico o layout. Né? Exatamente. Mas é uma opção boa também, como rocha. E a Cério é muito fácil de achar, né? Em qualquer lugar praticamente você consegue encontrar. Hoje em dia... Legal. E aqui a gente tem, eu tô vendo que tem tamanhos diferentes, inclusive, né? A gente sempre se preocupa em ter um estoque bom de todos os tamanhos. Legal. Desde a mini mesmo, que seriam pecinhas, né? Isso aqui, pessoal, não são peças quebradas. Vocês podem ver que elas têm acabamento, elas foram erosionadas. Então, são peças mais valiosas do que você pegar uma pedra maior e quebrar com uma marreta, que ela nunca vai ficar com essas formas naturais, né? Então isso tem um valor muito maior. São pecinhas muito interessantes para detalhes, né? Olha só. E são pouquíssimas lojas no Brasil que tem essas pecinhas assim. É difícil sim encontrar. Até porque quando vem tudo grande, vem só alguns fragmentos normalmente. Exato. Né? E aí a gente tem peças menores, como essa aqui, por exemplo, a gente vai tendo até peças grandes, né? Aquários realmente muito maiores. Legal. E aí quando o pessoal for comprar para montar um hardscape, o que você recomenda? A pessoa pegar um pouquinho de cada? Aqui a gente trabalha de algumas formas. Tem cliente que ele vem e ele quer escolher, aí a gente deixa ele bem à vontade, ele vai dar uma bandeja para ele vai escolher as peças que ele gostou, porque rocha é um elemento natural, tá? Então não tem duas iguais. Isso é um conselho que a gente sempre dá. Se você vê uma rocha ou uma raiz, um material de hardscape que você gostou numa loja, compra, porque as chances de você encontrar ela novamente são muito pequenas, tá? Então é legal você ir fazendo aos poucos um acervo legal de hardscape na sua casa. Mas tem um outro tipo de cliente que não, que ele só quer fazer aquela montagem. Para esse cliente, eu recomendo o que a gente estava montando aqui. Que vai aparecer no próximo vídeo. Na nossa caixa de areia, né? A gente já limita o tamanho do aquário, já faz uma pré-montagem, um estudo de layout. E aí ele vai precisar comprar bem menos material do que se ele tivesse que montar na casa dele, escolhendo peça por peça. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer um layout de até 1,20 m por 60. Ô, Luca, agora que a gente montou e vai passar para lá, qual cuidado a pessoa tem que ter para lembrar do formato? Enfim, tem alguma dica? Imagina que assim, você está tão acostumado que já sua cabeça já vai automático, mas quem não está acostumado... Para quem não está acostumado, o que a gente faz? A gente tira uma foto
em vários Legal. ângulos, né? Uma foto frontal, uma foto por cima, uma foto dos lados. Eu gravo até um pequeno vídeo, né? A pessoa leva essas imagens para ele tentar reproduzir, porque não é fácil, pessoal. Mesmo o que eu criei aqui, a hora que transportar para lá, algum encaixe vai mudar, alguma inclinação vai ficar diferente. Isso não tem jeito, mas faz parte. E às vezes até melhora quando você coloca no aquário, porque você já passou por uma primeira situação e você já pode tentar algumas melhorias na hora de transportar para o aquário em si. Tá? Legal. Algumas dicas que eu gosto de dar para manusear o hardscape, principalmente esse tipo de rocha. Usar uma luva, não precisa ser uma luva muito grossa, que tire a sensibilidade, tá? Mas uma luva que proteja as suas mãos, porque ela é uma rocha bastante abrasiva, assim, se você manusear por muito tempo, você acaba machucando a sua pele, tá? Então uma luva é legal você usar. E como é que a gente vai fazer esse transporte agora? Reparem que aqui o substrato está mais ou menos plano, e lá a gente tem outra realidade, lá a gente tem um substrato mais inclinado. Sim. Tá? Então o que acontece? Se eu pegar essa rocha principal e começar por ela, pegar daqui e colocar lá, o meu substrato vai desmoronar aqui para frente. Tá. Então, para isso não ocorrer, a gente vai começar colocando as rochas dessa região frontal, que elas já vão servir como uma barreira para segurar o substrato. Na hora que eu for colocar a rocha principal, não vai desmoronar tudo. Tá? Então aqui eu vou pegar essa rocha central aqui, eu vejo que ela está mais ou menos no centro, do centro um pouco para a direita. Isso é um acabamento que eu posso depois colocar ou até trocar, tá? Mas essa rocha é importante. Então vamos começar a colocação dessa rocha aqui, ela é um pouco do meio para a direita do aquário. Então vamos lá, vamos colocar essa rocha aqui. Lá ela estava mais ou menos aqui assim. Então, se eu só puser aqui, ela não vai ficar bem acomodada. O que eu faço? Eu introduzo ela e dou uma empurrada no substrato para trás. E vou dando uma mexidinha assim, ó. Isso faz com que ela afunde no substrato. Tá? A rocha nunca deve ser largada no substrato, porque aí parece que ela caiu naquele momento, ela não está lá há anos com o substrato erosionando e passando. Eu vou pegar o pincel para vocês verem como a gente trabalha. Pincel é uma ferramenta muito útil, pessoal, e vocês usam muito durante a criação do layout. Então com o pincel vocês vão acomodando o substrato em volta da rocha. Tá? Então dessa forma ela já tem uma certa estabilidade, que é muito importante em todos os elementos do layout. Tá? Então mais ou menos depois eu acerto se precisar acertar algum ângulo, alguma posição. Essa aqui, que ela é de base da rocha principal, então ela está bem deslocada para a esquerda, tá? E um pouco mais para trás do que essa que eu já coloquei lá no aquário. Então eu vou tirar aqui, deixar a rocha principal aqui deitada. Então aqui é a mesma coisa, eu vou colocá-la aqui e acomodando ela agora com o pincel. Então vamos lá, agora a gente pode tentar trazer a rocha principal para encaixar ela aqui e ela vai apoiar nessa rocha aqui. Acho que essa rocha é um pouco mais virada. Talvez a gente precise fazer algum ajuste ainda, mas vamos ver. Agora tem um detalhe. Essa rocha aqui, ela é até um pouco grande demais para esse aquário, tá? Já comentei até que não dá para usar ela nessa posição, que ela sairia fora d'água. Mas também, mesmo nessa posição inclinada, como eu fiz aqui nessa simulação, ela precisa estar totalmente enterrada, ela está batendo quase no fundo do vidro do aquário. Sim. Tá? Então, antes de levar a rocha para lá, eu vou criar uma cavidade lá no substrato para acomodar essa base dela. Então, para isso, vocês podem usar copinhos plásticos, tá? Eu vou fazer um buraco e vou jogar o substrato aqui do lado, não importa, depois eu movo o substrato novamente. Tá?
Então eu vou cavar aqui, fazer um buraco, até chegar no Power Sand. Você vai fazer uma protuberância em cima de substrato, né? Se você colocar direto assim, só afundar, né? Exatamente. Se eu chegasse com aquela rocha e pressionasse, todo esse substrato aqui acabaria deslocando o que tem do lado dele, viria essas rochas para frente, causaria um problema aqui. Então eu vou deslocar primeiro o substrato, depois eu volto ele no local. Aqui cheguei já no Power Sand, ó, até saiu um pouco de Power Sand ali, então já tá bom, tá na hora de parar. Então agora chega a rocha principal. Opa. Então vamos fazer algum ajuste aqui para encaixe melhor. Aí parece que encaixou bem. Certifiquem sempre, pessoal, dela estar estável, tá? Porque uma rocha dessa caindo não vai ser nada bom num vidro desse. Então ela tá firme. Legal. Mas eu também me certifico e eu coloco substrato em volta dela. Vai ajudar a dar mais estabilidade também. Eu volto um pouco desse substrato, ó. Vai ter a etapa da colagem ainda, mas mesmo assim é bom deixar estável até lá para não correr risco, né? Isso mesmo. Não correr riscos desnecessários. Agora aqui a gente tem esse segundo conjunto, né, o conjunto secundário, que são... Essa também é uma rocha de acabamento, a gente pode deixar ela aqui, que ela não tem muita importância, é só um detalhe. Mas essas duas sim, como elas já estão bem encaixadas aqui nessa posição, eu já pego e já levo as duas juntas. Ó. Legal. Já levo o conjunto. Eu vou inserir o conjunto dessa forma lá. E agora eu me dou conta que talvez eu precise realmente fazer o mesmo processo. Cavar um pouquinho aqui, porque é um conjunto bastante grande. Se eu chegar simplesmente colocar lá, vai dar uma bagunçada no substrato. Então eu vou deixar no cantinho elas aqui quietinhas um pouquinho e vamos movimentar agora o substrato para o lado de cá. Também me certifico que esteja firme, acomodar de novo o substrato. E agora são aquelas pecinhas de acabamento que a gente falou. Essa estava mais em diagonal lá. Tá vendo? Essa peça aqui, grande, ela já não encaixa, então a gente vai ter que usar outra. Como eu falei, uma coisa é o estudo lá na caixa de areia, outra coisa é a realidade no aquário, onde a gente tem... Com os vidros, né? Os vidros têm diferenças de inclinação, que isso também dá uma deformada no seu desenho. Então tem vários fatores que, na hora que você transfere para o aquário, podem mudar. Até aqui eu vou acabar trocando aquela rocha de trás, que ó, isso é uma outra preocupação. Essa rocha aqui, ó, ela é muito volumosa. Para apresentar só esse triângulo, que é o que eu preciso aqui assim, ó. Se eu encaixar esse triângulo aqui, eu acabo ocupando uma área de plantio muito importante. Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma rocha que tenha esse formato triangular, mas que seja fininha. E aí vai me liberar espaço aqui atrás de substrato para plantar, que é importante. E aí nesse momento é bom estar na loja que não falta opção, né? Exatamente, aí tem bastante opção. Ó, vendo? Ela pode ser uma peça triangular e bem fininha. Ó. Isso que é legal também da nossa arte, que ela é tridimensional, pessoal. Por exemplo, o Luca falou que ia pegar uma peça triangular, mas não é uma peça triangular. Não importa, porque como a gente trabalha numa arte tridimensional, eu posso esconder, enterrar no substrato uma parte que não me interessa mostrar. Legal. Eu acabo tendo a peça triangular que eu preciso. Tá? Então essa aqui é uma boa opção. Essa aqui talvez. Essa aqui talvez também. Então vamos lá, eu peguei algumas opções já. E aí vai testando para ver o que fica melhor, né? Tanto para essa ponta aqui da frente, assim as menores, como para aquela parte de trás, ó. Como eu falei, ó, pecinhas estreitas, né, que não vão ocupar muito no substrato. Acho que essa aqui pode encaixar bem pelo tipo de rocha que é parecido com as que tem lá.
o importante é fazer parecer Sim. que seja uma rocha única quando você encaixa as rochas. Então sempre procurem que uma rocha passe por trás da outra. Faça um complemento, né? Porque se você deixar uma lado a lado, você vê a fenda, né? Você vê que são duas peças separadas. Mas se você as coloca assim, justapostas, né? Uma atrás da outra, parece que é uma rocha única, nem parece que é um pedacinho que eu emendei ali. Fazendo alguns ajustes aqui, a gente conseguir ter um acabamento melhor nessa peça aqui. Mais um detalhezinho, como se fosse uma montanha lá longe. E aí, o layout, pessoal, é uma coisa que não tem fim, né? Você sempre vai conseguir, e eu sempre falo, sejam incansáveis nessa fase do aquário. Sempre dá para melhorar. Se eu voltar aqui amanhã com a mente descansada, olhar, eu vou achar defeitos e eu vou achar soluções que vão melhorar esse layout. Quanto mais o tempo você tiver para trabalhar em cima do seu layout, mais caprichado, mais completo ele vai ficar. Considerando que a gente vai fazer o plantio só mês que vem, então não vai estar mais desse jeito, provavelmente. Vai ter alguma mudançazinha. Uma coisa que eu já percebi que me incomoda um pouco. Reparem que essa linha aqui, ó, é uma linha muito reta. Sim. E isso a gente deve evitar. Se eu conseguir uma rocha fininha, que ela quebre um pouco essa linearidade, né, venha por trás dessa aqui, meio que formando uma outra montanha, até para cobrir essa falha aqui na rocha, tá vendo? Tem um dente aqui, que também não está muito natural, vai ficar melhor. Então eu vou procurar uma rocha estreita, fininha, que ela simule aqui um dente nessa montanha e tampe esse V aqui, essa falha nessa rocha. Achei uma aqui que talvez funcione como eu gostaria. Deu outra cara, né, o fundo. E claro, vocês devem levar em consideração que vão entrar as plantas também, Sim. né? Por exemplo, aqui parece que falta algo, né? Mas vai entrar uma grande quantidade de plantas que vão acabar cobrindo todas essas falhas aqui, vai vir uma moita grande aqui por trás, então tudo isso, as plantas vão acabar também fazendo parte e resolvendo o nosso layout. Essa é uma região também interessante, que acabou ficando uma região bem sombreada, então aqui a gente vai poder utilizar algumas plantas que gostam mais de sombra, como anúbias, bucefalandras, plantas que preferem regiões menos iluminadas. Como se fosse uma caverninha ainda. Até o formato da rocha contribuiu para isso. E para finalizar, nós vamos adicionar agora o nosso substrato cosmético, né? A nossa praia de areia. E para isso eu vou deslocar um pouco o substrato aqui para trás. Eu encosto... Reorganizar ele, né? Porque mexer tudo sempre dá uma bagunçadinha, né? Encosto o substrato lá para trás, deixo esse vidro frontal bem limpinho aqui, para só a areia ficar aqui em contato com o vidro frontal. E agora, quando está limpo aqui a frente, a gente vai, da mesma forma que eu fiz com o Aquasoil Amazônia, eu vou jogar a areia aqui bem rente ao vidro frontal. E agora eu vou empurrar a areia para trás, deixando uma camadinha aqui de meio centímetro junto ao vidro. A areia dá uma outra cara, né? Para finalizar, a gente entra com o outro cosmético. Lembrando que a gente usou a La Plata, né? Para esse daqui. Isso, La Plata. E agora a gente vai entrar com o Kumu Flat River Gravel S, que tem vários tamanhos. Esse aqui é o menorzinho deles, copinho. E essas pedrinhas, pessoal, vocês devem colocar na base das rochas, tá? Que é onde elas se desprendem, né? Junto às rochas maiores, sempre vai ter uma quantidade maior dessas rochas soltas. Faz total diferença. Pra quem já fez trilha em montanha, sabe como é que é, né? Então tá, a gente vai fazer a etapa da colagem. Explica pro pessoal então, por que é importante fazer essa etapa?
A colagem das peças é importante porque você criou essa obra, passou bastante tempo estudando a posição de cada peça, de cada rocha. Só que depois que você planta o aquário, enche o aquário, você dá manutenção ao seu aquário. E rochas você precisa escovar com uma escovinha. Então, no movimento de escovar, você vai acabar deslocando, ó, essa peça aqui, por exemplo. Ela está solta. Se eu começar a escovar, ó, eu vou tirar ela de lugar. Vai bagunçar tudo. Essas pequenas aqui que eu coloquei. Então, ó, essa aqui é uma pecinha solta. Se eu deixar aqui, dificilmente depois eu acho o mesmo local dela. Então, todas essas peças soltas é importante colar para você não modificar o seu layout na manutenção. E algumas rochas, por exemplo, essa maior aqui, ela está bem estável, mas mesmo assim eu vou me assegurar que ela não vai tombar no dia de manutenção. Então eu vou fazer uma colagem dessa rocha secundária aqui nela, aqui por trás, dessa aqui nela também aqui, a gente faz uma colagem. Então tudo acaba virando um bloco só, que não vai se mexer nunca mais, só a hora que você quiser desmontar. Essas duas eu vou colar também, porque elas estão no encaixe certinho, então eu não quero que saia dessa posição. Então a colagem é importante para isso. Essa aqui, ela é totalmente solta, ó. Então vamos colar todas essas peças para que realmente esse layout fique eternizado dessa maneira que foi concebido. Existem alguns métodos de colagem, tá? O que eu aprendi em 2017 com meu amigo Long Tran Juan era cianocrilato, né? Aqui eu estou usando uma Tech Bond, viscosidade média e o próprio substrato, o próprio aquassoil. Então, como que ele me ensinou? A gente pega, faz uma camadinha de cola entre as duas rochas, aqui por exemplo, e pegava o próprio aquassoil Amazônia e espremia entre os dedos, que ele vira pó, e jogava em cima da cola. Isso, o substrato em contato com a cola forma como se fosse uma argamassa que seca instantaneamente, só que aí você faz mais uma camadinha de cola, mais uma camadinha de substrato. Dá certo, dá super certo. Mas é um processo trabalhoso, você tem que fazer várias etapas, várias vezes, repetir o processo para você conseguir uma colagem bem feita. Meu amigo Juan Puchades, da Espanha, me apresentou esse produto aqui, que é feito lá na Espanha. Ele é uma fibra vegetal, a gente queimou, botou fogo nele, tem cheiro de madeira queimada, e ele já é tingido em várias cores. Então esse aqui é o cinza, tem marrom, tem amarelo. Então o que é isso? O pessoal usa muito algodão, papel higiênico, só que é aquela substância branca lá que não tem nada a ver, depois você tem que disfarçar. Esse aqui já tem uma coloração muito parecida com a rocha, então a gente coloca ali entre as duas rochas e só jogar a cola por cima. Você vai ver que ela até muda de cor, fica um cinza mais escuro, ele solta uma fumacinha. Que é bom não inalar, que é bem... bom ficar de longe, né? Porque deve ser tóxico. Fica uma colagem bem resistente. Legal. Mais resistente até do que o substrato com cola. Ah, que legal. Tá? Então ali já está colado. Vamos colar aqui agora essas pecinhas. Essas pecinhas mais delicadas, eu gosto de usar uma pinça. E procurem fazer essas colagens, mesmo que ele seja cinza, né, que fica... Mas procure fazer em pontos que não fiquem muito visíveis, né, pelo menos frontalmente. Porque a própria cola, quando ela seca, ela dá um aspecto diferenciado, né? Fica 100% natural. Claro que isso, depois de umas semanas, vai criar uma alguinha, vai juntar uma sujeirinha, você acaba nem percebendo mais onde está a colagem. Mas... Ou se tiver planta por cima também. Também. Mas é bom a gente caprichar, né? E para esse produto específico, a secagem dura quanto tempo, mais ou menos? É imediata. Esse daí também é imediato. Já está seco. E o pessoal já me pergunta muitas vezes, né? Mas essa cola não faz mal para os peixes? Não. Depois que ela está seca, que ela seca em minutos, ela fica totalmente inerte. Já utilizei em inúmeras montagens, totalmente seguro para os peixes, para as plantas, tá? Não tem problema nenhum.
E aí, finalizamos? Finalizamos, tudo coladinho, ó. Nada Legal. mais se mexe, nada mais... Esse aqui é uma peça inteira, né? A inteira ela... Isso aqui tá colado nessa, aqui tá colado Sim. nessa, mas ficou uma peça que não tem o que sair do lugar. Sim. Essa pecinha aqui que estava totalmente solta já tá colada. Ou seja, agora esse layout ficou eternizado nessa forma. Realmente fica bem clean, né, as emendas. Você quase... Se você não sabe que tem, você não vai ficar percebendo. Não vai. E para finalizar, como eu disse para vocês, é importante guardar um pouco do substrato, porque tem alguns vãos entre as rochas e tal. Se você olhar aqui assim, ó, onde está meu dedo, sim, tem um vãozinho ali. Vou preencher tudo isso aqui por trás dessa rocha principal, vou preencher tudo com um pouco mais de substrato, para não ficar nenhum buraquinho. Agora é legal, como é uma coisa muito pontual, é legal ir com um copinho. Fechou? Podemos dar uma borrifada nele. Você fazer uma imagem com ele já molhado. Então, só para ver a coloração das rochas, vamos dar uma borrifada aqui, geral. Tá aí o resultado. Lembrando que a flora agora vai terminar a composição, né? Então a gente vai ter moitas de plantas de caule, provavelmente vermelhas deste lado, moitas mais verdes deste lado, plantas carpete aqui no meio, plantas de sombra aqui nessa cavidade, alguns carpetes aqui no meio da areia também. Legal. Então vai mudar bastante ainda com a flora. É isso aí, pessoal. E aqui a gente praticamente finalizou a parte do hardscape. Vamos ver se até o mês que vem vai ter até alguma mudança. É. Mas o essencial, a base já está montada. Aí uma visão geral, mais aérea, para vocês verem a parte destinada ao plantio, né? Que é importante vocês se preocuparem em deixar uma região para as plantas, né? Não ocupar todo com as rochas, sempre prever um espaço para o plantio. Legal. Todas as bordas também, tudo livre aqui. Isso. Ó, fácil de chegar com a mão. E essas entradas em diagonal, que a gente tinha visto anteriormente. Ficou bem legal. Bom, é isso então, pessoal. Montamos o hardscape. Depois disso, qual que é o próximo passo? Bom, agora o próximo passo é o plantio. Vamos fazer uma escolha de plantas, né? Legal. Fazer uma quantificação, escolher as espécies. Eu acredito que aqui a gente vai trabalhar com plantio misto, tanto plantio de hidroponia da Chácara Takeyoshi, como plantas in vitro da Aquaplant e Plant Farm. E aí vocês vão ver o desenvolvimento de cada um, as vantagens, os prós e os contras de cada sistema. E é isso, planejamento é a base de tudo. Vamos planejar com calma quais plantas serão escolhidas. E aí vem a parte mais sensível do aquário plantado, que é esse início, né? Esse start, quando a gente planta e enche ele de água. É um período um pouco mais sensível, né? A gente tem que ficar em cima, tem que ficar de olho. Pode aparecer uma alguinha marrom que a gente vai aspirar, vai tirar, vai cuidar, fazer algumas trocas parciais um pouco mais frequentes, não muito volumosas, tá, pessoal? O aquário plantado requer ações mínimas e constantes. Então, quanto mais você mexer no seu aquário plantado, mais bonito, mais retorno ele vai te dar. Não adianta você deixar tudo para 15 dias, a cada 15 dias trocar 70% da água, fazer aquela bagunça. Não, se você puder trocar 10% de água dia sim, dia não, por exemplo, seu aquário vai ser muito mais estável, muito mais redondo. Agora que trocas muito bruscas, você pode afetar a colônia de bactérias também, tudo mais, exatamente. Bom, então aguardem, galera, que a gente vai voltar mês que vem. Vocês estão vendo tudo meio que em sequência, mas vai voltar mês que vem com plantio, que vai ser uma parte muito importante, que além de mostrar o plantio em si, a gente vai dar dicas, né, de como a pessoa pode escolher as plantas para o sistema dela. A gente vai mostrar alguns exemplos práticos aqui e a gente mostra colocando as plantinhas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Luca, novamente por esse conteúdo. É isso aí, galera. E aguardem o próximo vídeo da série Aquário Plantado de AZ. É isso aí e até a próxima. Valeu! Obrigado, pessoal. Até lá.